Muito bem, pessoal, vamos para uma questão que a Juliana pediu, que pede para calcular a soma dos divisores positivos de um número composto. Esse assunto, ele está no nosso livro, né? O tópico 2.2.2, soma dos divisores. Para eu calcular a soma dos divisores do número n aí, que é 2 elevado a a, que decomposto, né? Quando você decompõe em fatores primos, fica 2 elevado a a, vezes 3 elevado a b, vezes 5 elevado a c. Você vai pegar, o a é o expoente, então se o a for 3, eu vou pegar 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, vezes 2 elevado a, mais 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 3, vezes o 3. Aí depende do expoente b. Se o b for 4, vai ficar 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1, mais 3 elevado a 2, mais 3 elevado a 3, mais 3 elevado a 4, vezes. Aí você vai fazer isso até chegar na última base. A regra é o seguinte, a soma dos divisores positivos de um número é igual ao produto entre a soma das potências geradas pelos fatores primos, a soma dessas potências dos fatores primos, com os expoentes que variam do zero até o expoente com o qual o fator se apresenta na decomposição desse número. Aí ela pediu a EA97 e ela determine a soma dos divisores positivos dos números abaixo. O item A é 60. Vamos fazer aqui, o item A. Levando aqui para nosso quadro. O primeiro passo para determinar a quantidade de divisores é fatorar esse número. Vamos fazer aqui a nossa fatoração. Você passa a barrinha. Ficou torto aí, né? Fazer o nosso um pouco mais reto. Tá aqui. Pronto. Vou procurar o menor número que divide. Vamos lá, fatorando. Por 2 dá 30. Por 2 dá 15. Aqui não dá mais por 2, só dá por 3, que dá 5, por 5 que dá 1. Então, o número 60, ele fatorado fica como? Ele pode ser escrito como sendo 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 1 vezes 5. E aí, 5 elevado a 1, né? Escreve assim. Para eu calcular a soma dos divisores, eu faço 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 mais 2 elevado a 2. E vamos ver ali o 3. 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1. O 5 fica 5 elevado a 0 mais 5 elevado a 1. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado 4, mais 2, 6, mais 1. 2 elevado a 0 é 1, vai ficar 7. 3 elevado a 1, 3, mais 1, 4. 5 elevado a 1, 5, mais 1, 6. Então vai ficar 7, 4 vezes 6, 24 vezes 7. 24 vezes 7 dá 168. Ou seja, a soma dos divisores positivos do número 60 dá 168. Vamos fazer o item B. O item B, ele pede a soma dos divisores positivos de 90. O número 90, fatorado, por 2 dá 45. Não dá mais por 2, só dá por 3, que dá 15. Por 3, que é 5. E por 5, que é 1. Ou seja, o número 90, ele fatorado fica 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. E aqui está elevado a 1. Então, para eu calcular a soma dos divisores, como é que eu faço? Faço 2 elevado a 0 mais 2 elevado a 1 vezes 3 elevado a 0 mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 2 vezes 5 elevado a 0 mais 5 elevado a 1. E aí nós vamos ter 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 mais 1, 3 vezes 3 ao quadrado, 9 mais 3 dá 12 mais 1 dá 13 vezes 5 elevado a 1 mais 1 dá 6, né? Isso aí multiplicando fica 3 vezes 13 vezes 6 vai dar 234, ou seja, a quantidade de divisores, ou melhor, quantidade não, a soma, né? A soma dos divisores positivos de 90 vale
234. Vamos ver um exemplo numérico menor para a gente ficar mais seguro, né? Se ficar sentir mais confortável. O número 12. Quem são os divisores dele? Os divisores de 12 são... O 12 é divisível por 1, divisores positivos, né? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. A soma desses divisores não é difícil de fazer, não. Vou mudar aqui a cor para fazer uns artifíciozinhos. Deixa eu ver aqui. 6 e 4 dá 10. Deixa eu ver o que mais nós temos aqui. 3 e 2, 5, mais um 6. 6 e 12 dá 18, né? Não dá essa vantagem toda, não. 12, 14, 18. A soma total está dando 28. Vamos utilizar o recurso que a gente sabe, que é aquele de você utilizar a decomposição. Por 2, 6, por 2, 3, por 3, dá 1. Ou seja, é 2 ao quadrado vezes 3. Aqui, ó, o 2 ao quadrado fica 2 elevado a 0, mais 2 elevado a 1, mais 2 elevado a 2. Vezes 3 elevado a 1, né? Ó, que vai ficar 3 elevado a 0, mais 3 elevado a 1. 2 elevado a 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7. 3 elevado a 1, 3, mais 1, 4. 4 vezes 7 dá 28, ó, igual o resultado que a gente tinha encontrado anteriormente. Então, esse teorema, ele é interessante. O que eu acredito é o seguinte, se ele vier a cair no Enem, o cara raramente vai te obrigar a saber essa fórmula memorizada. O que ele vai fazer é te mostrar como é que encontra a soma dos divisores e ele vai te dar alguma forma, pode colocar o texto ou a fórmula para você encontrar a soma. Essa teoria ela é importante para você já ter uma certa familiaridade com o conteúdo, aí quando for fazer, você não sofre tanto, não acha tão estranho, beleza? Valeu, um abraço, continue estudando aí com foco.